Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós estamos diante desta palavra. Ó Deus, e agora ela vai ser lida, ela vai ser exposta, e te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra, gerando vida e transformação para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Gálatas capítulo 3, versos 3 ao 14, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe a leitura aí. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tanta coisa sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas nos livros da lei, para praticarmos. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele si próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que fora pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que o recebêssemos pela fé, o Espírito Santo prometido. Até aqui que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, o tema que nós vamos estar trabalhando hoje é Jesus Cristo, o resgate da maldição. Nós iremos estar nos lembrando inicialmente desse momento que nós estamos celebrando hoje. A Páscoa, há uma expressão hebraica, chamada Pesach, que significa passar por cima. É uma lembrança daquela última praga, da 10ª praga enviada por Deus sobre o povo ali que estava no Egito, cujo anjo da morte não sobrevoou, não entrou dentro da casa daqueles cujo sangue do cordeiro estava na frente delas. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que posteriormente Moisés, ele, usado por Deus, instituiu, não é isso que se chamou da festa da Páscoa, que foi comemorado e é comemorado ao longo da história pelo povo judeu, se lembrando daquilo que ocorreu no passado. Mas então, o que a Páscoa significa para as nossas vidas, o que ela traz de ensinamento para cada um de nós? É bom lembrarmos que para nós a Páscoa, ela tipificava, ela simbolizava, ela era uma sombra do que Cristo viria fazer na cruz do Calvário, vertendo o sangue dele por amor a nós, de maneira que agora
O anjo da morte não pode mais passar sobre a vida do povo de Deus. E este povo não pode mais morrer eternamente, porque agora existe o sangue de Cristo sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus. Então, diferente do contexto, não é, judaico, a Páscoa traz para a gente essa lembrança do Cristo que pagou um alto preço na cruz do Calvário, que teve o seu sangue vertido para justificar, mediante a fé, a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos. Meus amados, como nós devemos lidar com a Páscoa, com esse grande evento que o brasileiro fica completamente doido na compra daqueles ovos de Páscoa, coelhos de Páscoa, tantas coisas. Eu estava lendo essa semana um artigo do reverendo Augustus, que ele trata as verdades e os mitos da Páscoa. E ao final da exposição desse artigo, ele faz com que a gente reflita sobre algumas atitudes de como os crentes podem olhar para a Páscoa e como eles devem lidar com a Páscoa aqui onde nós estamos vivendo. Ele diz o seguinte: olha, nós podemos, primeiramente como cristãos, optar por rejeitar completamente essa ideia, não é, de Páscoa, tendo em vista a secularização de tudo isso, a banalização, como foi distorcido o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, diante dessa Páscoa que todo mundo comemora aí fora, que não é a Páscoa de Cristo, ele diz: olha, uma opção é virarmos as costas para isso. Outra opção seria aceitar normalmente como parte da cultura brasileira. Não, eu vou aceitar isso porque faz parte da cultura, e como a cultura brasileira então impõe isso, eu não vejo nada demais de presentear um filho meu com um chocolate. Mas então o reverendo Augustus, ele prefere a terceira opção, que também é a opção que eu acredito ser a melhor delas. É usar a ocasião da Páscoa para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. Não tem melhor ocasião para mostrarmos, para falarmos, para pregarmos um Cristo crucificado, mas que venceu a morte e ressuscitou, do que a Páscoa. Por isso, me permitam fazer uso deste tempo para mostrar para vocês como Paulo pregou o Cristo crucificado, e que através desse Cristo crucificado, mediante a fé, nós podemos ser salvos para a glória de Deus. Nós vamos, esta noite, estar abordando esse texto. Eu peço que vocês fiquem com a palavra de Deus aberta, pois estaremos expondo o texto das Sagradas Escrituras. Mas vocês devem estar lembrados que de outras vezes eu já estive pregando sobre algumas passagens no livro de Gálatas, até mesmo no capítulo 2, que é o início da defesa de Paulo sobre a justificação pela fé, e que vai ter um pouco a ver com o que nós estamos falando aqui. O apóstolo Paulo, ele inicialmente, quando escreve para aqueles irmãos, ele começa a fazer a sua defesa, e após ele defender-se das acusações, de tantas coisas sobre a vida dele, ele agora começa a fazer uma abordagem diferente para aqueles irmãos, pois o grande problema que aqueles irmãos estavam enfrentando é porque eles estavam retrocedendo às obras da lei, eles estavam retrocedendo ao judaísmo, de maneira que Paulo vai fazer eles refletirem sobre a fé, sobre o Cristo crucificado, de como eles foram alcançados pela graça de Deus. E Paulo então vai questioná-los. Paulo vai abordar a experiência deles com Deus, como Deus agiu no coração deles, e depois Paulo vai expor a palavra, vai argumentar em cima da palavra,
E nós sairemos hoje daqui sabedores de que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Nós vamos iniciar a exposição mostrando que Paulo, ele vai fazer algumas perguntas para esses irmãos. Peço que vocês fiquem com a palavra aberta. Paulo, ele vai fazer 5 perguntas a esses irmãos, à luz da experiência deles, como Deus agiu no coração deles, como eles responderam a tudo isso, e à luz das experiências desses irmãos, Paulo então vai iniciar o seu questionamento a eles, para fazer eles refletirem sobre a maneira como eles estavam vivendo, à luz de todo aquele contexto. Diante disso, o apóstolo Paulo, ele começa, Damião, dizendo: ó Gálatas insensatos. Paulo, ele começa o capítulo 3 dizendo primeiramente que aqueles irmãos são insensatos. A ideia por trás da palavra, dessa expressão, é de agir sem discernimento, é de um agir sem sabedoria. Paulo está dizendo para aqueles irmãos: vocês, irmãos das igrejas da Galácia, vocês têm agido sem sabedoria nenhuma, sem discernimento nenhum. Na verdade, vocês são insensatos diante da forma como vocês têm lidado com o Evangelho, como vocês têm. Quando eu olho para as nossas vidas, eu vejo como muitas vezes nós somos insensatos à luz daquilo que Deus nos confiou e falou às nossas vidas. Quantas vezes nós agimos sem discernimento algum, sem sabedoria alguma, e parece que nós estamos retrocedendo na fé, em vez de estarmos crescendo, progredindo, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. É bem verdade que parece-nos que, assim como aqueles irmãos no passado eram insensatos, a igreja hoje tem vivido em meio a uma insensatez muito grande. A igreja tem vivido como verdadeiros insensatos em muitas áreas da sua vida. Por isso essa palavra não aponta somente para o passado, mas aponta hoje para as nossas vidas. E por isso, as perguntas que Paulo vai fazer àqueles irmãos se aplicam muito bem para a vida da igreja hoje, para a minha vida, para a sua vida. E por isso Paulo pergunta àqueles irmãos: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Meus irmãos, aqueles irmãos foram fascinados. A expressão grega traz a ideia de você ter sido enfeitiçado, de terem feito uma magia com você, de maneira que você está completamente hipnotizado. Os falsos mestres, à luz das suas falsas doutrinas e falsos ensinos, fazendo aqueles homens retrocederem da justificação pela fé para uma justificação mediante as obras. Paulo diz para aqueles irmãos: vocês são insensatos. Mas muito mais do que isso, vocês estão sendo hipnotizados, vocês estão sendo enfeitiçados por essas pregações dos falsos mestres. Como a igreja tem sido hoje enfeitiçada, não no sentido de macumba, nada disso, mas no sentido de estar ouvindo tanta mentira e estar encantados por aquelas falsas palavras. Paulo então começa a dizer, perguntando: olha, quem é que deixou vocês desse jeito? Por que vocês estão assim? Quem foi que vos fascinou? Sabe por quê? Porque Cristo, ele foi exposto diante dos olhos de vocês como crucificados. Paulo diz para aqueles irmãos: ante os olhos de vocês, Jesus Cristo foi exposto como crucificado.
Meu amado irmão, nós vamos ver que esta expressão de ser exposto está ligado a algo que acontecia no passado, quando esta expressão era utilizada para descrever todas as notícias ou proclamações públicas, indica um anúncio público. Cristo havia sido anunciado publicamente para aquelas pessoas. Paulo havia e outros anunciado a palavra de Deus. E a palavra anunciada era de um quê? Era de um Cristo que lhe dá casa, carro. É de um Cristo que pode conceder o que para você? A palavra que foi exposta foi a palavra de um Cristo que crucificado. Insensatez no coração daqueles homens. Eles estavam sendo enganados pelos falsos mestres, de maneira que estavam esquecendo que diante dos olhos deles havia sido publicado, exposto, pregado com fidelidade um Cristo crucificado, que venceu a morte e estava vivo. Mas então Paulo continua a perguntar para aqueles irmãos, e é bom, por exemplo, nos lembrarmos da importância de pregarmos um Cristo crucificado. O John Stott, ele diz algo, vamos ler comigo? O Evangelho não é instrução generalizada acerca do Jesus da história, mas uma proclamação específica do Cristo crucificado. Meus amados, Paulo não havia, aqueles irmãos não haviam ouvido uma exposição generalizada de um Cristo histórico. Não. Porque o Evangelho não é essa instrução generalizada de um Cristo que nasceu não sei aonde, que viveu, que morreu. Não. O Evangelho, ele passa por um sacrifício perfeito, por um cordeiro imolado, de maneira perfeita, capaz de redimir o seu povo, porque ele se tornou maldição em nosso lugar. O Cristo crucificado está no centro da pregação do Evangelho, pois foi naquela cruz do Calvário que Cristo bradou em alta voz: está consumado. Na cruz do Calvário, Cristo bradou: tetelestai, está consumado. Ali Cristo se entregou de maneira perfeita, morreu de maneira perfeita, e Ele não é capaz simplesmente de lhe permitir a salvação, mas a morte de Cristo é capaz de lhe assegurar a salvação em uma vida eterna, que ninguém pode lhe tirar. Paulo lembra os irmãos disso. Paulo, ele pregou um Cristo exposto, um Cristo crucificado. Então Paulo faz outra pergunta: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da lei? Eu gosto do que o Lutero diz. Lutero diz, olha, que a própria experiência dos Gálatas estava contra eles. Ele diz, olha, a própria experiência dos Gálatas estava contra eles, a saber que eles receberam o Espírito Santo não por meio da observância da lei, mas pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, usado por Deus, questiona aqueles irmãos à luz das suas experiências e diz: amados irmãos, vocês receberam o Espírito Santo de Deus, foi porque vocês observaram piamente a lei? Ou foi pela fé que vocês se apossaram da obra redentora de Deus? Eles sabiam que tinha sido pela fé, mas estavam esquecidos disso. Precisamos nos lembrar que nós recebemos o Espírito Santo não pela guarda, pela observância, pelas obras da lei,
mas por uma ação do Espírito Santo no coração do homem, por uma graça irresistível que homem nenhum pode fazer. Eu não vou permitir isso porque eu não quero. Deus, quando quer despedaçar corações de pedras, Ele despedaça para a glória do seu nome. Lembremos das nossas experiências, de como Cristo se achegou a nós. Foi pela fé, não pelas obras. Paulo então segue o seu argumento, dizendo: se sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoados na carne. Paulo mais uma vez traz a experiência daqueles irmãos, lembrando-nos que eles foram iniciados na caminhada como cristãos, como servos de Deus, como lavados e remidos através do que? Do Espírito Santo de Deus. E ele diz: olha, vocês começaram no Espírito, e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. A ideia de Paulo é o seguinte: em vez de vocês estarem progredindo na carreira, progredindo na fé, progredindo na sua comunhão com Deus, vocês estão no que? Retrocedendo. Deus nos libertou de um jugo, e aquele povo estava querendo voltar para debaixo daquela maldição. Por isso que Paulo dizia: vocês são insensatos, vocês agem sem sabedoria alguma. Olhem para como vocês viveram, olhem para o que Deus fez no coração de vocês, olhe para a sua vida, irmão, olhe para o seu coração, e você vai ver o que? Você vai ver que o pontapé inicial, quem deu foi o Espírito Santo, Deus foi Deus em nossas vidas, de maneira que Ele iniciou essa caminhada. E que se nós estamos voltando para as obras da lei, se nós estamos voltando para as coisas do passado, nós estamos retrocedendo. Deus nos libertou, e aquele povo queria voltar para debaixo do jugo e da maldição. Parece que a igreja do Senhor às vezes tem agido como esses insensatos, nos esquecendo do que Cristo fez em nossas vidas e voltando às velhas coisas do passado, nos iludindo, achando: não, mas no passado eu tinha isso, no passado eu fazia aquilo, que coisa maravilhosa, que tristeza. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo, de maneira que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em nossa vida. Nós devemos caminhar progredindo para o alvo, que é Cristo Jesus, e não retrocedendo para a escravidão do pecado, para a maldição da vida, para as obras da vida. Vamos ler o que é que Paulo diz adiante nas duas próximas perguntas. Lê para mim, por favor. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Segunda, aquele Pois vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Duas coisas interessantes aqui. Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês sofreram, foi pela fé em Cristo. Os milagres aconteceram no meio de vocês pela fé que vocês têm em Cristo. Paulo então diz: olha, vocês sofreram tanto. Se isso não foi pela fé em Cristo, foi pelo quê? Se isso não foi pela fé em Cristo, tudo isso foi em vão, meus irmãos. Paulo diz: olha, aquele que concede o Espírito e que tem operado milagre no meio de vocês, ele faz isso pelo quê? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claramente Paulo estava defendendo que o homem, ele viveria pela fé, pois o justo viverá pela fé.
É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente. Aquele povo estava sendo desafiados a lembrar que eles sofreram, que esse sofrimento não foi em vão, porque foi pela fé em Cristo. O que Deus operava no meio deles não era pelas obras da lei, era pela fé em Cristo. De maneira que a justificação é mediante a fé, e não por obras, não por méritos de homens, mas somente Cristo. É isso que Paulo está defendendo, é isso que Paulo vai trazer para aqueles irmãos. Então Paulo, após encerrar este primeiro momento, onde ele trata a experiência daqueles irmãos, e é muito importante nós lembrarmos de algo. Nós não podemos, nós não julgamos as Escrituras pelas nossas experiências. Isso é o que as pessoas têm feito aí fora. Eu tive uma experiência com Deus e agora eu vou julgar a Escritura mediante a minha experiência. Não é isso. O que nós devemos fazer é testarmos as nossas experiências à luz das Escrituras Sagradas. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer. Paulo mandou aqueles homens olhar para as experiências deles, para a vida deles, para o que Deus havia feito. Mas se eles mesmos queriam voltar para as obras da lei, se eles mesmos apontavam para o Velho Testamento, se no meio deles haviam tantos judaizantes, Paulo volta para as Escrituras Sagradas e cita aquele que é o pai da fé daqueles homens. E ele então vai falar sobre Abraão e vai mostrar, será que Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? Em outras palavras, vocês não querem Bíblia, vocês vão ter Bíblia. Vocês não querem argumentação, vocês vão ter argumentação. Por isso essa noite, meus irmãos, nós vamos ver a luz das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver a luz das Escrituras Sagradas, que a justificação é pela fé, e a Escritura confirma isso. Então Paulo começa a falar sobre Abraão e a defender aquilo que ele estava tratando. Vamos ler para mim, por favor. É o caso de Abraão, que cresceu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Meus irmãos, Paulo, inspirado por Deus, lembra-se do pai Abraão, e ele traz a memória daquelas pessoas, a vida de Abraão. E ele então diz, olha, é o caso de Abraão, meus irmãos. É o caso de Abraão que ele creu em Deus, e por isso foi imputado para a justiça. Paulo está dizendo que Abraão foi imputado sobre ele a justiça, ou seja, ele foi justificado mediante o que? A fé, porque ele creu em Deus. Paulo está dizendo, vocês que falam tanto de Abraão, vocês que citam tanto ele, nos lembremos de Abraão, e que no caso dele, ele creu em Deus, e que por ele ter crido em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Levante a mão, por favor, quantos judeus tem aqui essa noite? Nenhum. Levante a mão quem tem algum parente judeu, mas é de uma linhagem ainda, né? Casou com a irmã dela, então o sangue ainda não corre. E aí, meus irmãos? Deus prometeu a Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra.
Vocês creem que vocês são filhos de Abraão? Filhos da fé de Abraão? Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês, irmãos da igreja da Galácia, lembrem-se que os da fé é que são os filhos de Abraão. Porque senão os gentios não poderiam ser salvos. E Paulo vai dizer exatamente isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé o quê? Os gentios. Paulo está dizendo, a salvação, meus amados irmãos, não é simplesmente do povo judeu, mas mediante a fé em Cristo Jesus, a salvação também alcançará os gentios. Meus amados, Paulo ele está dizendo, olha, Abraão foi justificado pela fé, os gentios são justificados pela fé, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo, em resumo, ele fez uso das Escrituras Sagradas de Abraão para dizer para aqueles irmãos da Galácia, Abraão foi justificado pela fé, os gentios são justificados pela fé, de maneira que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé verdadeira em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele defende isso. Eu queria que nós lemos o que esse homem, usado por Deus, escreve, expondo as Sagradas Escrituras e falando sobre esse acontecimento. Quando Calvino diz, vamos lá? Eles serão abençoados, não com Abraão circuncidado, não com as pessoas que têm o direito de se gloriar nas obras da lei, não com os hebreus, não com pessoas que confiam em sua própria dignidade, mas com Abraão, que pela fé somente obteve a bênção. Meus amados, a argumentação de Paulo é muito forte. A argumentação de Paulo é muito forte. Paulo usa a experiência deles. E agora Paulo vai testar a experiência deles à luz das Escrituras. E aqueles irmãos vão se ver completamente desmoronando-se em seus pensamentos e ações, pois o Espírito Santo de Deus estava iluminando aqueles corações, trazendo a eles discernimento que outrora faltava, pois os mesmos foram chamados de insensatos. É quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a lei. E nós vamos ver algumas verdades sobre a lei à luz do que Paulo defende. Por exemplo, nós vamos ver que a lei impõe o quê? Uma maldição. Pastor, o que é isso? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Meu amado, Paulo está trazendo uma ideia para aqueles irmãos que, como nós não conseguiremos cumprir fielmente, perfeitamente a lei, ela na verdade torna-se maldição sobre as nossas vidas. Vamos pensar rapidinho agora. Quem não roubou hoje, levante a mão. Que maravilha, pelo menos metade da igreja não é formada de bandidos. Quem não roubou hoje, levante a mão. Pensa. Quem não roubou, quem não matou, quem não adulterou, quem não mentiu. Você deixou de pregar o Evangelho para alguém hoje? Você se omitiu de algo que você deveria ter feito? Você viu alguém necessitado e não socorreu?
Você teve pensamentos malignos, próprios. Hoje, você pecou hoje. De maneira, meus irmãos, o que Paulo está dizendo, olha, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Em outras palavras, homens, nascidos do pecado, cuja natureza é caída, não temos condições de permanecer em todas as coisas escritas na lei, de maneira que a lei então se torna maldição sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a lei, ela exige perfeição, mas ela gera frustração. A lei produz frustração, porque no versículo 11 Paulo diz, olha, e é evidente que pela lei ninguém é o quê? Justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei gera um pouco de frustração, porque quando eu olho para as observâncias da lei, eu vejo que eu estou completamente condenado. Vamos pensar o seguinte, vamos lá. Moisés cumpriu perfeitamente a lei de Deus. O bichinho não entrou nem na Canaã, meu. Vamos pensar em um outro. Diga aí, camarada. Davi, pelo amor de Deus. Que é isso, pastor Davi? Não. Vamos lá. Não, é depois. Arão, Miriam, Moisés subiu lá em cima, quando voltou, o povo já estava adorando a imagem, já estava, pelo amor de Deus. Vamos pensar em Davi, vamos pensar em Salomão, vamos pensar em Ageu, Malaquias, Jeremias. Me diga qual desses cumpriu perfeitamente a lei de Deus? Nenhum. Qual de nós cumprimos perfeitamente a lei de Deus? Qual de nós cumpriríamos perfeitamente a lei de Deus? Ninguém. Então faço a pergunta: quem foi que cumpriu perfeitamente a lei de Deus? Jesus. Cristo Jesus. Por isso, quando a gente olha para a lei de Deus, eu digo, meu Senhor, muito obrigado por Cristo, porque Cristo me livrou dessa maldição da lei, e pela fé em Cristo Jesus nós somos justificados. Sabe por quê? A lei de Deus, o William Barclay diz, olha, são dois caminhos opostos: obras da lei e a fé. Ou você vai crer que você vai, batalhar nos seus méritos mediante as obras da lei para você ser salvo, ou você vai crer que é através da fé, mediante a fé. Não tem como caminharmos para as duas coisas. Ele diz, olha, o caminho da lei e o caminho da fé são totalmente opostos. Não se pode dirigir a vida por ambos ao mesmo tempo. Escolha imperativa e necessária: ou obras, ou graça, ou fé. Não temos como conciliar os dois no que diz respeito ao mérito da salvação diante de Cristo Jesus. Ela exigia perfeição. Olha o que é que diz o versículo 12, não é comigo? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Fica aqui uma coisa questionada pelos teólogos. Há quem defenda que Paulo estaria apontando para um caminho onde, através da perfeição do cumprimento da lei, o homem seria salvo. Mas como nós não vemos a possibilidade disso, pois o homem está com sua natureza caída, e o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer eu termino fazendo, e nascemos no pecado, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus.
nós compreendemos então que Cristo Jesus é aquele que obedeceu plenamente os preceitos. E isso foi imputado sobre as nossas vidas com justiça. A lei de Deus exige perfeição que nenhum de nós poderíamos cumprir. Por isso Deus, João 3,16, porque Deus, o quê? Deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único meio, o único caminho é Cristo, pois somente Ele cumpriu as exigências da lei. E nós vamos ver isso agora, quando Paulo, no final do texto, já estamos encerrando, ele diz, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aqui eu entendo que está um dos cernos, um dos centros, aponta para esta grandiosa riqueza, esta passagem, de um Cristo que nos resgatou da maldição da lei, e mediante a fé nele nós podemos ser salvos. É importante lermos esse texto, pois eu entendo que ele é o centro, a chave da exposição de Paulo, quando ele diz, vamos lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nós temos algumas coisas para aprender aqui sobre esse Cristo que nos resgatou. Nós podemos ver, por exemplo, que a justificação tem como causa meritório sacrifício de Cristo na cruz. É por meio de Cristo, e unicamente por meio dele, que o homem pode ser salvo. Não se esqueça disso. Quantas pessoas estão correndo, estão caminhando, estão lutando para alcançarem a vida eterna, se esquecem que o único meio é Cristo Jesus. Mas a justificação implica a plena satisfação das demandas da lei. A lei exigia isso tudo. Nós cumprimos lá perto do chão. E as demandas da lei foram cumpridas. A lei exigia isso, Cristo cumpriu e fez isso por cada um de nós. Por isso que Ele é o único meio, Ele é o único nome pelo qual o homem pode ser salvo. Porque Ele cumpriu, Ele satisfez as demandas da lei. E consequentemente essa justificação redunda em resgate da maldição da lei. Quando olhamos para a lei, aquele que guardar, diz Tiago, todos os mandamentos do Senhor e tropeçar em apenas um, ele tropeçou em todos os outros mandamentos. Em outras palavras, nenhum de nós poderíamos sair debaixo do jugo da condenação. Mas em Cristo Jesus, Ele nos resgata da maldição da lei. Ele está dizendo, Cristo, e somente Cristo, por meio dele, mediante o seu sacrifício, é que vocês podem crer e desfrutar da vida eterna. Somente em Cristo Jesus. Como nós nos esquecemos disso? É importante a preocupação de Paulo em defender e de trazer clareza àqueles irmãos. Porque Paulo vai dizer, olha, Cristo fez tudo isso por vocês. E por causa disso, ele termina o texto dizendo, tudo isso, sabe para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, que a bênção de Abraão chegasse até nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo de Deus prometido.
toda a exposição de Paulo, ele termina dizendo: vocês querem ser filhos de Abraão, estarem debaixo da aliança de Deus para com ele, mesmo sendo gentios? O que vamos fazer? Vamos nos circuncidar? Paulo diz: não vamos retroceder às obras da lei. Vamos acabar com esses judaizantes do nosso meio, com esses falsos ensinos. E saibam que a bênção de Deus, concedida a Abraão, recai sobre as nossas vidas, através de Cristo Jesus, mediante a fé em seu nome. E ele diz: tudo isso é para que pela fé nós recebêssemos o Espírito prometido. Pastor, por que o Senhor falou tudo isso essa noite? Porque o Senhor falou do texto de Maria Madalena, lá, Maria, dos discípulos de Emaús, do sepulcro que estava vazio. Porque me parece que essa história nós já conhecemos bem. O que muitas vezes nós temos nos esquecido é de como Cristo nos resgatou da maldição da lei. E de que como pela fé em Cristo Jesus, o homem pecador pode ser salvo. Eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: a justificação é em Cristo e não a parte de Deus. Você não tem como ter os seus pecados perdoados, você não tem como ser lavado e remido, você não tem como ser assegurado em uma vida eterna, se não for através de Cristo. O Espírito prometido, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos é dado pela fé, não pelas obras da lei. Então, John Stott diz que a maldição foi transferida de nós para Cristo. Ele a colocou voluntariamente sobre si mesmo, a fim de que nós nos libertássemos dela. Quando nós olhamos para essa cruz, nós nos lembramos de um Cristo que nos resgatou, de um Cristo que pagou um alto preço, de um Cristo que justifica o homem pecador e que lhe assegura uma vida eterna na presença do Pai para todo sempre. O que posso fazer, pastor, para ser salvo? O que posso fazer, pastor? Pois eu tenho batalhado muito, eu tenho lutado muito pela minha salvação. Tem hora que eu acho que eu estou no inferno, tem hora que eu acho que eu estou no céu, tem hora que eu acho que eu estou ali no meio, se é que existe isso. O que eu faço, pastor? É importante, meus irmãos, lembrarmos que o que nós devemos fazer é depositar toda a nossa fé. Deposite toda a sua fé, toda a sua confiança para a vida eterna em Cristo Jesus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus arrebatará o seu coração para a sua presença. E da presença de Cristo Jesus você não mais sairá. Pastor, é Páscoa, pastor. Sim. A Páscoa para nós simboliza o sacrifício de Cristo na cruz. O Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua para todo sempre. Que essa noite o Espírito Santo de Deus esteja selando os nossos corações.
Que o Espírito Santo de Deus esteja aplicando a obra que homem nenhum pode aplicar, senão Deus. Que essa noite você saia daqui com fé e esperança, que através do sangue de Cristo, na cruz do Calvário, nós fomos libertados do jugo do pecado, da maldição da lei. E hoje podemos glorificar o nome de Deus e dizermos: Senhor, pela tua graça, mediante a tua fé que o Senhor me concedeu, eu creio em Cristo Jesus, sou salvo para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra em teu coração.